Nós vamos começar a reunião de hoje, né, falando sobre a preparação dos laboratórios para o Covid, né? A gente vai falar do laboratório de Simulação. simulação, né? E vamos falar também de laboratórios de morfologia. Então, o professor Flávio, que é coordenador do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas, né, o professor Flávio Barros, vai falar para a gente sobre o laboratório de simulação. E depois as três Dani da UniBH, né, Isso. um bocado de Daniela e Daniele, né, vão falar sobre a parte morfofuncional. Né? Isso. E no dia 5, daqui 2 semanas, a gente vai falar sobre a organização geral da faculdade ou do curso, né? E aí o professor Gustavo Meirelles, da Federal de Ouro Preto, vai falar, e a professora Cristiane, das Ciências Médicas, também vão falar. Então, a gente já está definido as pessoas da próxima reunião. Né? E depois a gente conversa mais sobre as outras reuniões. Tá? Aqui, e lembrar que a gente está obedecendo aquela votação que teve, né? Aquela votação que teve na primeira reunião, esses temas que foram os mais solicitados, que são os que estão mais palpitantes no momento para a gente poder estar reassumindo as nossas atividades. Uma outra coisa que eu queria pedir também é que para quando nós encerrarmos a reunião, a gente obedecendo os 20 minutos mais ou menos de cada um, eu queria pedir para vocês que vocês não saíssem da reunião, porque eu quero falar sobre as eleições, tá bom, gente? Por favor, viu? Mas vocês continuem online, tá? Senhora. Eu não vou poder ficar online porque eu tenho outro compromisso. Flávio, se você quiser... você está com compartilhar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá. E quem não... Só desculpa, Flávio. Tá tranquilo. Quem não estiver falando, por favor, coloca no... Desliga o microfone, faz favor. Já fiz isso. Não entendo. Vocês estão vendo a minha tela? Aham. Tá. Então, joia. Vou começar aqui. Gente, então minha apresentação vai ser rápida, não vai gastar os 20 minutos, não, vai gastar menos aí, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência no retorno das atividades de simulação nas ciências médicas. O som tá legal? Tá joia. Tá. Então, o panorama do momento, né, a gente tem essa pandemia aí da infecção pelo SARS-CoV-2, a Covid-19, né, que nos forçou a paralisação das atividades no dia 15/3, né, nossa última 15/3, na verdade, foi um domingo, foi quando nós decidimos paralisar, as últimas aulas foram no dia 13. Né, e a gente, nesse meio tempo, começou, então, a providenciar o EAD, só passar rápido nisso aí, e aí depois foi planejando o retorno para as práticas laboratoriais dentro da faculdade, que é o mais difícil, a gente teve que pegar ir nos órgãos competentes, aí pegar a documentação legal da Prefeitura de BH, do Ministério Público das Fundações, tivemos com o Simpro também, a reunião com o Simpro, a gente teve que ter uma reunião do Simpro com os professores, para ver se eles concordavam com essa volta aí. E aí tudo pronto, a gente voltou, então, no dia 17/6, também, depois de muita briga, muita resistência de vários alunos, a gente voltou, mas no final, um número inexpressivo, que optou por não retornar. Infelizmente, quando a gente começou na nossa quarta-feira, dia 17/6, a situação começou a se agravar, a situação epidemiológica, né, da pandemia, e a gente teve que paralisar, a gente deu a última aula no dia 27/6, a gente deu a última aula e paralisou de novo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que a gente fez durante esse período de retorno aí no laboratório de simulação. Se o slide passa. Então, falando aqui um pouquinho da organização do laboratório de simulação nosso, né, a gente só dando um panorama, a gente tem basicamente 2 atividades no nosso laboratório de simulação, assim, relacionadas ao curso de graduação,
que é uma disciplina que chama Treinamento e Habilidades, que vai do 1º ao 8º período, ela tem TH1, que a gente fala até o TH8, né? E depois no 5º e 6º ano a gente tem as simulações realísticas ou simulações clínicas, né, ligadas aos internatos. Então, o que a gente fez nesses laboratórios? Primeiro, para voltar à aula de treinamento de habilidade, né, que é aquela demanda maior, que são 8 disciplinas, 8 períodos, com um número grande de alunos. Primeira coisa, o redimensionamento das salas, né? Então, a gente tinha uma sala... Depois eu vou mostrar uma foto para vocês verem. A gente tem a sala lá no nosso laboratório de simulação, tem um lado deles que tem janela, o outro não. Então, a gente concentrou mais atividades nas salas com janela. A gente tem 4 salas de habilidade com janela. Na verdade, a gente transformou essas 4 salas em 2, que elas têm a possibilidade de você abrir uma divisória e transformar numa grande sala. Manteve o número de 12 alunos, até 12 alunos, trabalhando, na verdade, no que seriam 2 salas antigamente, né? Então, a gente botou isso. A gente usou também salas de aula, né, que tinham janela. Então, assim, a gente aproveitou que a escola não estava tendo aula teórica, né, que todas as aulas teóricas eram dadas por EAD, e transformamos a escola inteira num grande laboratório. Então, a gente usou salas de aula, por quê? Para redimensionar o número de alunos por sala. Então, a gente fez foi isso, né? Vou mostrar a foto para vocês verem também depois. Então, a gente usou salas de aula com janela, salas amplas, para acomodar esses 12 alunos aí, né, até 12 alunos, mais o professor na sala. O uso de EPI, né, então o uso de máscara, obviamente, é obrigatório, eles já tinham de chegar de máscara, quem não tinha, se algum problema, a gente tinha máscara para fornecer, e a gente forneceu para todos eles um face shield também, não é apenas eles iam ter situações de eles iam chegar um pouco mais perto do professor para ver, então a gente achou melhor acrescentar o face shield. E a luva já era de praxe no laboratório de simulação. Ninguém manipula nenhum manequim lá sem luva, então isso aí já não mudou muito, né? Então a gente lá é proibido manipular qualquer manequim, qualquer simulador sem luva. Outra coisa que a gente fez foi, né? Mas isso já é mais da organização geral, é de colocar os alunos por turno. Em vez deles irem lá fazer uma aula de 2 horas, 3 horas, eles passavam o turno da manhã inteira. No caso do treinamento de habilidades, eles faziam 3 aulas de 2 horas numa manhã. Né, 2 horas de aula, então um pouquinho menos de 6 horas, né? Dá 4 horas e meia, 5 horas e meia. Né? Então, eles iam por turno, ou eles chegavam lá de manhã, ficavam a manhã inteira e iam embora, ou chegavam à tarde e iam embora depois, né? Porque lá não tinha... O restaurante estava fechado, eles não têm onde comer próximo, né? Quer dizer, não tem restaurantes abertos, então ele chegava lá, tinha aula e ia embora para almoçar em casa, ou já chegava almoçado, né? Vamos dizer assim. Então, eles iam por turnos e ficavam a manhã inteira, tá? Os intervalos, a gente dava um intervalozinho, o intervalo era feito na sala para também evitar o fluxo de alunos nos corredores. Os bebedouros foram desligados, então os alunos também foram orientados a levar suas garrafas de água ou de líquido, levar um lanche, né? Esse lanche era feito na sala mesmo, durante o intervalo. Teve um controle rigoroso do fluxo, né, na escola, da entrada, da saída, das salas, dos alunos e dos banheiros também. Então, eles eram liberados aos poucos para ir no banheiro. A higienização nas salas foi o mais frequente, os materiais também. Após cada aula de treinamento de habilidades, era feita a higienização da sala, já ficava o material todo lá pronto, para a gente já realizar essa higienização do material, do manequim, das bancadas e tudo. O principal é isso, gente. Eu vou deixar muito aberto depois para perguntar. Vou mostrar algumas fotos aqui. Então, está aqui, isso é a entrada, ficava esse funcionário aqui, paramentado, com um termômetro, isso é logo na entrada, na rua. Depois, na entrada, adentro, ficava um outro funcionário fiscalizando. Então, aqui a gente tem um tapete também. Não sei se vocês estão vendo meu pointer aí, acho que não, né? Não. Então? Então, sim. Tá. Tá. Então, tem os tapetes que tinha uma solução antisséptica, e aqui vocês veem esse pedestal, acho que aqui mostra melhor, um pedestal onde você aciona uma mangueirinha aqui por pedal, né, onde sai álcool gel. Então, todo mundo entrava, higienizava o sapato aqui, passava álcool gel na mão, e esse container aqui tem saquinhos para eles lacrarem, onde eles colocavam os celulares. Então, o celular tinha que ficar dentro desse saquinho e dentro da bolsa. Tá? Era proibido o uso de celular também dentro da sala, isso é proibido em qualquer laboratório, não só. A simulação sempre foi, né, mas os outros passaram a ser também. Então, teve essa fiscalização rigorosa lá também. O material era deixado dentro da sala mesmo, a gente disponibilizava uma bancada para deixar o material. Então, essa aqui é a disposição, isso é exatamente uma sala de habilidade nossa, né? Uma sala que, na verdade, originalmente são 2, a gente tem essa divisória que vocês podem ver, a gente transformou essas 2 salas em uma, que tem a janela,
e botou bancos para os alunos sentarem, né, porque 6 horas em pé não é fácil. Primeiro dia não tinha banco para o professor, eu quase morri, aí eu exigi um banco para mim também, na segunda aula. Né, então tinha bancos para os alunos aqui, para eles ficarem afastados, a gente colocava um manequim só, né, em vez de trabalhar com 4, 3 manequins, a gente tinha outra reserva aqui, mas basicamente a gente colocava um manequim no centro da sala, onde que os alunos vinham um por um para realizar a habilidade. Né? O professor explicava primeiro, o aluno vinha, o professor observava, né, com um checklist, você estava fazendo corretamente, já dava uma devolutiva ali, corrigia o que fosse preciso, o aluno voltava, vinha outro, né, e até terminar a aula, aí, os alunos trocavam aí para outra sala, de outra habilidade, e enquanto isso era feita a higienização do material. Então, basicamente é isso, né, que é a bancada com material para higienização, luvas, aí a gente reservava uma bancada para colocação do material. Aqui é uma sala de aula adaptada, a gente é uma sala de aula normal lá das ciências médicas, com as carteiras, e aqui tá, né, a gente botou uma mesa de exames aqui com o material no meio, os alunos ficavam em volta. A gente adaptou essa sala como se fosse uma sala de habilidades do nosso LabSim, né, então na mesma disposição. As simulações realísticas, né, elas é um volume menor, mas a gente fez, então, manteve um máximo de 6 alunos no total, né, tirando simulação e sala com visor, né, geralmente a gente fazia com até 12, 13 alunos, aí teve que diminuir isso para 6 alunos, né, porque a sala lá também não tem janela, né, tanto a sala de simulação, quanto a de simulação realística, quanto a sala com visor, então a simulação é realizada com 4 ou 3 alunos na sala com visor e outros 2 ou 3 na sala, né, participando da simulação em si. O professor ficava sozinho na sala de controle, então ele geralmente já passava essa programação do manequim, o cenário junto com o técnico de simulação, né? Se precisasse, alguns professores não conseguiam ficar sozinhos, então o técnico de simulação ficava ali na porta da sala, a sala de controle é aberta, apesar que a nossa sala de controle é até grande, cabe com folga 2 pessoas, com espaçamento, mas ele ficava mais na porta, se o professor tinha algum problema, ele entrava para dar o suporte. As portas ficaram abertas, tanto da sala com visor, da sala de simulação, da sala de controle, todas abertas, né? E o debriefing, após a simulação, é feito, então, numa sala de aula, né? Porque ela tem um espaço maior, você juntar um número maior de pessoas, em vez de ser só 3 ou 4, já iam ser pelo menos 7 pessoas, que são 6 alunos, mais o professor, às vezes o técnico participa também do debriefing, né? Então a gente fazia uma sala de aula e isso também dava uma maior rotatividade na sala de simulação, já que a gente estava rodando com um número menor de alunos, a gente precisava rodar mais vezes, então ajudou também nesse sentido. Então acho que basicamente é isso que eu tinha para falar. Se falei meio rápido, né? Eu falo assim mesmo. Mas a gente abre aqui para pergunta, para tirar dúvida, né? Tem outra coisa, esse manualzinho, mas isso foi geral também. Né, a gente fez um manual para o programa de retorno das atividades laboratoriais. Isso foi geral, não só para o LabSim, mas para os laboratórios como um todo. Eu não vou ficar mostrando o laboratório. Mas ele explica sobre essas regras de distanciamento, de higienização, dicas para quando chegar na faculdade, quando chegar da faculdade em casa, né, como portar nos laboratórios, aquilo que eu falei da questão da garrafa de água, do lanche, de permanecer na sala durante o intervalo. Então, assim, era uma coisa bem resumida, 6 páginas só. Tá? Então, assim, só para ir lembrando, então, o que é importante? É o controle de fluxo dos alunos e aglomeração, e a gente acha que a gente está lidando com adulto, mas tem que ficar o tempo inteiro lembrando eles, eu ficava o dia inteiro. Gente, agora distância é amor, Você gosta demais do seu coleguinha, então você vai ficar longe dele, porque você gosta muito dele. Tá? Então, o tempo inteiro a gente acha. E olha que eu lido com o menino, eu dou aula com o menino de 6º período, né? Então, assim, mas a gente tem que ficar de olho. Né? A gente organizar os alunos em turno, eu acho que isso a gente otimiza, né, o tempo que eles estão na faculdade, em vez de ficar lá e falar para ter uma aula de 2 horas, ir embora, voltar à tarde. Não, ele vai lá, fica uma manhã inteira, passa 6 horas de aula, uma tarde inteira. Né, os usos dos EPIs é importante, né, o EPI para o professor também, né, não só para o aluno. A higienização bem rigorosa e mais constante, né, das salas e do material. E o principal, dimensionamento dos espaços. Né? Então, talvez você vai ter que trabalhar no seu laboratório como mais reduzido. Isso aconteceu com alguns outros laboratórios aí também. Depois a Cristiane vai falar, mas acho que a semana que vem ou na outra. Acho que é basicamente isso. Agradecer a vocês aí a atenção. Obrigada, Fábio. Bem sucinto, bem. Então foi bem sucinto, né? Assim, mas é basicamente o que a gente fez. Aí eu vou deixar aberto aí para perguntas e tudo. Eu vou fechar meu microfone para quem quiser manifestar aí.
Obrigado, Flávio. Vocês querem fazer as perguntas agora ou a gente passa para outra apresentação e faz as perguntas no final, quando a gente está Eu acho que, inclusive porque a gente atrasou, eu acho que podia começar de uma vez as Danieles falando, né, as Danis falando, aí depois a gente faz todas as perguntas juntas. Pode ser, gente? Vocês concordam? Tá? Vocês têm 3 aqui, então? apresentações? Oi? Não. Viviane. Oi. Não precisa ser para agora, para hoje, não, mas eu acho que a gente podia tentar depois alternar essa metodologia de apresentação e fazer as apresentações já as perguntas logo depois. Eu acho que faz um intervalozinho, não cansa as apresentações e as coisas estão mais frescas na cabeça da gente, é mais fácil, mais dinâmico. Então, fica uma sugestão para a próxima reunião, se houver mais de um apresentador, a gente apresentar e a gente já fazer o debate logo em seguida, tá bom? Tá. Quer fazer isso agora, não, gente? Então, fazer hoje. Podem fazer. Você tem compromisso, né, Flávio? Não tem compromisso, não, mas é só porque eu acho que eu concordo com o Alexandre que aí as perguntas estão mais, as dúvidas estão mais frescas. Aí. Tá. Então, vamos fazer as perguntas agora. Eu tenho algumas, eu queria ver com o Flávio. Boa noite, Flávio. Tudo bem? É Alexandre, da Unifenas. Boa noite, Alexandre. Esse é um desafio mesmo, né? A gente tentar fazer esse retorno com segurança nesse contexto aí. Eu queria ver um pouco com vocês, você apresentou bem a parte prática, né, de organização. Uma coisa que a gente preocupa um pouco é como é que os alunos receberam, com a avaliação dos alunos que foram, né? Eu queria que você desse um feedback para a gente, assim, se eles acharam, como é que foi o retorno que eles te deram em relação às atividades, ao ambiente, se eles se sentiram seguros, se eles estavam motivados a estarem lá para voltar. Eu acho que essa visão do aluno acho que ajuda bastante, né? Você podia dar um retorno para a gente? Alexandre, nós tivemos uma resistência assim, absurda, né? Depois a gente descobriu que o grupo era pequeno, mas a gente teve assim, gente movendo ação, a gente teve assim, eu na semana anterior do dia, sei que assim, eu fui uma quarta-feira que foi a quarta-feira do terror na minha vida. Não sei se o Douglas acompanhou isso aí, não, mas assim, foi uma tarde inteira de nós levando traulitada de aluno, de pai de aluno. No finalzinho, a gente estava terminando a reunião morta, apareceu um pai que era juiz lá e deu a carteirada na gente. Então, assim, a resistência parecia muito grande, mas quando começou, para nossa surpresa, primeiro que dos 1.180 alunos que tinham para voltar, no final das contas, 36 que optaram por não retornar, sendo que desses 36, eu estou para te falar que uns 12 depois, assim que começou, pediram para voltar também. Então, assim, foi um número realmente ridículo, inexpressivo de alunos que não voltaram. E, assim, ficou muito organizado. Eu te falo que na véspera eu estava muito tenso com a questão da entrada, principalmente. Eu fiquei em cima da Marlene, que era a nossa secretária lá, que é a secretária-geral, que estava organizando isso. Eu falei, Marlene, estou muito preocupado com essa entrada. Mas, assim, a coisa fluiu, assim, surpreendentemente muito bem. E com isso teve, assim, os alunos elogiaram muito, né? Teve assim, então a gente, graças a Deus, depois que começou, a gente recebeu elogio de aluno, de pai, porque funcionou muito bem, funcionou muito legal, né? Assim, ficou tranquilo, não teve aglomeração em corredor, não teve aglomeração, assim. O macetinho, assim, que a gente teve, por exemplo, probleminha nos primeiros dias, isso é geral, não estou falando só do laboratório de simulação. Às vezes o professor chegava um pouquinho atrasado e os alunos já tinham chegado e a gente deixava eles dentro de sala. E nessa hora, às vezes eles acumulavam no corredor. Então a gente deixou fiscal também nos corredores e eles ficavam, na hora que até o professor chegar, ele ficava na porta da sala orientando os alunos para não se aglomerar. Mas funcionou muito bem, eu fiquei assim impressionado, eu estava muito tenso com o fluxo de entrada ali, mas não teve problema nenhum. Depois que organizou, foi muito bem. Ótimo, assim, obrigado. Realmente fez essa separação, esse distanciamento. Por exemplo, tem laboratório que tinha 25, não de simulação, por exemplo, de patologia tinha 25, a gente dividiu em 2. A gente teve que comprar microscópio extra, teve que fazer um investimentozinho aí. Mas valeu a pena, foi muito bom. Tá, Joia, obrigado. Eu queria fazer pergunta também. Alô? Sou todo ouvidos. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Turci, eu sou professora da Unifenas, tanto na graduação quanto no mestrado profissional. E uma curiosidade, Flávio, eu queria saber se houve algum aluno que se contaminou nesse período lá, que aí eu acho que seria tragédia, né? Não, mas assim, é difícil a gente falar que contaminou lá, né? Primeiro tem isso, né? Primeiro,
que a gente teve, como a gente foi muito rápido, né? A gente teve essa experiência por 10 dias, infelizmente, só. Mas o que teve, assim, no início, a gente teve um número, assim, expressivo de uns 13 a 15, talvez, assim, talvez mais, você pegando de todos os cursos, mais, né? De alunos que já tiveram alguma situação suspeita, mas que já chegaram, quer dizer, eles não chegaram a retornar, mandaram um aviso falando que estavam com parente suspeito ou que tiveram suspeita, e a gente foi fazendo esse acompanhamento deles. A gente tem a planilha, a gente ligava, a gente sabia, a gente programava o retorno deles. Então, assim, a gente não chegou a ter nenhum aluno com suspeita de ter se contaminado na faculdade. Mas a gente teve vários alunos que já iniciaram, quando a gente iniciou no dia 17, que já estavam com problemas relacionados à Covid-19. Pessoal, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta aqui, também. Fernanda Carneiro, né? Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu acho que o Flávio não chegou a comentar. Eu queria saber, Flávio, se vocês fizeram um teste dos alunos, como que ficou essa parte da testagem, como vocês fizeram a logística disso. Não fizemos testagem não, Fernanda. Mesmo porque não tem muito sentido, né, ficar testando assintomático, né? Então a gente não fez testagem de aluno nem de professor, não. Entendi. Não, porque a gente também tá planejando para retornar agora no laboratório lá em Barbacena e os alunos estão cobrando muito essa questão nossa. Eu acho que você tem todo respaldo clínico para não precisar de fazer essa testagem. Se fosse fazer, imagina, 1.180 alunos, com um teste a 300, a 200, a 200 mil, né? Você imagina. Não justifica, né? Flávio, eu queria saber, minha curiosidade em termos de volume de alunos, né? Quantos alunos ou quantas salas vocês trabalharam por turno simultaneamente? De TH? Eu não sei te falar da faculdade inteira, não. Eu posso pedir para a Cristiane, ela vai falar para ela trazer isso para você na outra semana. Mas, assim, não sei te falar quanto. Aluno, eu te falo, a gente estava fechando em 200 alunos na faculdade por turno, tá? 200 alunos geral, todos os cursos, tá? Mas a gente poderia trabalhar até com mais. A gente tem cerca de 10 mil metros quadrados na faculdade, então a gente poderia trabalhar com segurança com um número maior que esse. A gente fechou em 200, porque já estava dando muita polêmica, né? Mas, assim, eles entravam tranquilamente. Todos juntos. Eles iam entrando, né? Assim, algumas aulas começavam às 7, outras 7h30, mas não deu aglomeração nenhuma, não deu fila na porta hora nenhuma, Toledo, impressionante. Porque a gente também abriu aquela porta, você conhece a frente lá, né? Tem aquela entradinha da rampa, mas tem aquele portão que a gente abre ele todo. Então, tinham várias pessoas ali, na verdade. Não era uma pessoa só medindo temperatura, tinha pelo menos 4 ali, né? Então, assim, fluiu super, super bem. E a parte de elevador? Vocês pararam os elevadores, o pessoal subiu de escada? Não, teve elevador que estava funcionando também. Não estava? Agora eu não lembro. Douglas, me lembra isso. Estava, né? Estava funcionando, Aí tinha um número de pessoas, acho que só subia um por vez. Assim, a gente tem 2 elevadores, mas basicamente o fluxo maior foi pela escada, né? Porque senão não ia dar muita vazão, não. Agora quem está na inscrição é o Pascal. Oi, boa noite. Meu nome é Pascale, eu sou docente no Centro Universitário Unifaminas, em Muriaé. Cumprimentar a todos primeiro. E a minha dúvida é em relação ao intervalo, que o professor falou que vocês faziam intervalo dentro da sala, e eu queria saber como que funcionava a dinâmica, se os alunos levavam lanche, a água também, onde ficava armazenada, porque os manequins, eles são muito sensíveis a qualquer dano que possa acontecer, né? A gente aqui toma muito cuidado para não ter água, não ter lanche no ambiente onde ficam os manequins. Eu queria saber como vocês lidaram com isso. Isso no LabSim, normalmente, você não pode chegar com nada lá, né? E é mesmo, a sua preocupação procede mais, né, Pascal? Mas o que a gente fez, você chegou no começo, você viu a disposição da sala? Não sei se você viu a foto da disposição da... Então, assim, eles ficavam bem afastados, né? Quer dizer, a gente botou o manequim, o simulador no meio do centro da sala, e as cadeiras ficavam bem afastadas. Então, assim, eles não podiam usar a mesa com manequim de apoio, nada. Eles levavam lanche, né? Eles eram orientados a levar lanche e água, porque os bebedouros também tinham que ficar desligados, a gente tinha que manter o bebedor desligado.
Eles foram orientados a levar lanche, água e faziam um lanche ali na sala mesmo, ali durante. E essa hora que você tinha que ficar de olho, quer dizer, iam juntando, ia juntando, ia juntando. A hora que eles adoravam aglomerar, você tem que ficar. Então, assim, eu também não saía da sala, ficava ali o tempo inteiro. Se eu ia no banheiro, eu pedia para alguém, algum funcionário lá do Labicim ficar meio de olho ali para mim, porque senão eles juntam, impressionante. Fala. Ok, obrigada. Né? Agora, a professora Oscarina. Obrigada pela apresentação, foi muito interessante. Eu queria perguntar duas coisas. A primeira delas, como que essas atividades que foram realizadas foram previstas, né? Foi dentro do cronograma? Como é que elas estavam inseridas previamente no projeto pedagógico, no processo? E como que vocês fizeram opções, uma vez que algumas induzem a maior contato, maior dificuldade, né, de fazer a realização? E a outra, para a gente que está na luta tentando começar essas atividades, né, quais foram as lições aprendidas que você passa para a gente, né, o que a gente, quer dizer, para a gente não cometer os mesmos erros e para fazer avanços a partir da experiência de vocês. Mas muito obrigada, foi muito produtivo. Eu que agradeço o convite de vocês, né. Ixi, eu estou com a cabeça ruim. A primeira pergunta foi como que... Fala de desculpas, Karen. A primeira, como foram feitas as escolhas, né, isso. das atividades, elas eram inseridas naturalmente no projeto pedagógico, simplesmente se deu continuidade. Exatamente. A gente fez, basicamente, foi a reposição das atividades práticas laboratoriais, né? Então, todas já eram previstas era na carga horária, por exemplo, eu tinha treinamento e habilidade, só para dar exemplo, era uma que é essa da simulação, era 100% prática, ela não teve nada de EAD porque ela era prática, então a gente tem que repor 40 horas para cada aluno, então a gente fazia o bloco ali, ele já ia lá numa manhã, já faziam 6 horas ali por manhã, então isso ajudou a gente, né, quer dizer, com fluxo de alunos, então uma dica que eu dou é isso, vocês fazerem isso em turnos, você ajuda, com o fluxo de alunos e acelerar o processo dessa reposição, então a gente conseguiu a gente teria conseguido andar muito mais rápido, né, a gente ia conseguir terminar, se não tivesse parado dia de 27, a gente ia terminar no dia 30 de agosto todas as práticas laboratoriais, sem tirar a carga horária nenhuma, né, dessas práticas, sem mexer em proporção teórico-prática, né, não ia transformar nenhuma carga prática em teórica. Então, assim, foi basicamente uma reposição. Então, tudo já estava dentro do projeto pedagógico, dentro do cronograma da disciplina mesmo, né, da matriz. De lições, assim, eu acho, assim, eu te falo muito mais, graças a Deus, das minhas boas experiências. Primeiro, assim, eu acho planejar bem, né? Planejar bem, conversar com os alunos, vocês vão levar a traulitada, né? Talvez não, porque agora eles já devem estar loucos para voltar, né? Assim, vai ter, né? Às vezes a gente ficou muito preocupado como é que ia ser esse retorno, eu fiquei tenso no primeiro período de aula, se os alunos iriam, se haveria um boicote, se haveria um protesto na frente lá. E não teve nada disso, né? Eu fiquei tenso, assim, a primeira semana, de quarta a sábado, ainda fiquei tenso, assim. Mas depois eu fiquei tranquilo, né? Achando que ia ter algum protesto, algum boicote, mas quando eu vi que os alunos estavam vindo, e que, pelo contrário, alguns alunos que tinham optado por não retornar, estavam mandando e-mail pedindo para mudar a opção, eu fiquei muito tranquilo. Então, isso é planejar junto, né? Avisar os alunos, fazer uma coisa muito bem organizada, né? É assim. Bom, o que eu aprendi com isso? Obrigada. A gente aprendeu muito de organização, né? Assim, a gente teve que pensar muito as estratégias, né? Principalmente a questão de escalas e cronogramas. A gente teve que se debruçar muito sobre isso, deu muito trabalho, né? Eu aprendi que minha coronária está melhor que eu imaginava, basicamente, né? A lição aprendida é: se eu sobreviver, graças a Deus, sobrevivi isso. Agora eu acho que o Covid, eu acho que esse SARS-CoV aí, fichinha, né? Tá? Mas assim, agora... é planejar bem, assim, respeitar isso. Então, acho que esse manual foi muito bom, acho que foi uma satisfação, porque os alunos ficaram cobrando, eu quero ver essas documentações, isso foi disponibilizado para eles também. Eles ficaram cobrando, eu quero ver essa documentação da prefeitura, eu quero ver a documentação do Ministério Público, né? Do SIMP não tem, até tem um documento SIMP. Então, isso foi disponibilizado para os alunos depois de muita insistência, né? Cuidado ao divulgar pesquisas também de intenção de retorno ou não, tá? Isso aí é outra coisa também que eu falo, né? Cuidado com isso aí. Nós tivemos uma pesquisa meio divulgada de última hora, que eu não sei de onde apareceu, e que deu muito pano para a manga, que não precisava, uma coisa assim, totalmente improdutiva, e que se gastou muito tempo com isso, discutindo, batendo boca com o aluno por causa de uma pesquisa que
meio informal que foi feita lá, e teve uma pesquisa dos alunos também, né, que foi interessante, mas que, na verdade, no final não se comprovou o que estava na pesquisa muito, não, né? Não tira o valor, não. Porque foi muito, muito legal, bem conduzida, mas eu acho que as pessoas mudam de opinião, né? Mudam de opinião. Agora a gente tem a pergunta da professora Dani. Acabou, Ascarino? Acabou? A professora Dani Dedete. Boa noite, gente. Boa noite, Flávio. Obrigada, viu, pela apresentação. Eu queria fazer 2 perguntas simples. Você falou a respeito que a Ciências Médicas, né, forneceu aos alunos a Face Shield. Eu queria saber se foi fornecido também outro EPI. Acredito que a máscara, né, o aluno deve ter ido diretamente com a sua, né? Mas se foi fornecido pela instituição outros EPIs para os alunos, ou se isso era de cargo do aluno levar. E com relação também à sala dos professores, houve alguma orientação com relação a isso, né? Ou os professores permaneceram em sala com os alunos nesses intervalos? Como que foi feita essa logística de sala dos professores, principalmente, né, nesses horários, né, em que chega, ou que tem um intervalo, ou que termina a aula? Houve algum planejamento com relação a isso? O negócio foi meio militar, viu, Dani? O negócio, a sala das pessoas ficou fechada, quer dizer, ela estava aberta só para ir lá assinar ponto, mas o sofá estava lá, estava fechado, então, assim, não era um local de socialização, não teve local. Biblioteca fechada, tá? Então, o professor ficava na sala também, junto com os alunos, né, do intervalo, mesmo porque tinha que fiscalizar um pouquinho, né? Eu falei a questão da aglomeração. Se tivesse uma pessoa na sala, eles aglomeravam. Então, a gente ficou em sala, eu dei aula, posso falar, porque eu dou aula de treinamento e habilidade, então a gente ficava dentro da sala de aula, no intervalo, então não tinha sala de professor. A questão do EPI, a gente forneceu a máscara, o que você falou, o aluno chegava com a máscara, mas a gente tinha algumas máscaras lá para se acontecer, se um acidente, né, pode acontecer, de molhar, então a gente tinha algumas máscaras para reposição, mas não era um compromisso nosso fornecer máscara. Ele já tinha que chegar, já tinha que vir de casa com a máscara, seria a máscara ele ia usar. Né? A gente forneceu, sim, o Face Shield, aí a gente forneceu. E, no caso do laboratório, já era de prática, não era nenhuma novidade, a gente sempre forneceu as luvas, né? As luvas também sempre foram fornecidas pela instituição. Então, sempre foi assim nos laboratórios, então não foi diferente. Pelo menos o de simulação. Os outros, imagino que sim, o Douglas pode falar melhor. Né? Mas eu acho que também no laboratório de anatomia, acredito que sim, de técnica cirúrgica, né? Técnica cirúrgica eles ficam bem até paramentados, até muito bem paramentados. Mas lá no LabSim a gente forneceu a luva, né? E o Face Shield foi oferecido para todo mundo, inclusive o professor. Tá? Ok, obrigada. Eu que agradeço o convite. O Face Shield era de vocês, né? Das Ciências Médicas. Aí depois a gente forneceu para eles. Não, era do aluno, ele levava para casa e ele tinha que trazer no dia seguinte, na próxima vez que ele fosse voltar. Foi dado para o aluno, ele assinar. Ele mesmo era responsável pela higienização. Não, em casa. A obrigação dele era higienizar o Face Shield em casa. A responsabilidade dele, ele levava o Face Shield embora e higienizava. E tinha que trazer de novo no dia seguinte. Né? No dia seguinte, não, na próxima vez que ele retornasse à faculdade, aí já era responsabilidade dele. E a máscara era cirúrgica? Não, a máscara é que ele chegasse com ela. Que ele podia ser de com ela podia ser de pano. Gente, mais alguma pergunta para o professor Flávio? Então, eu acho que a gente pode dar sequência, né? Então, nós vamos ter agora laboratórios morfofuncionais e morfofuncionais e laboratoriais, com as professoras Daniela Afonso, Daniele Souza e Daniele Assis. Posso compartilhar aqui? Pode sim. Pode. Obrigada. O professor Toledo tinha perguntado, sou só eu que falar, na verdade, para as 3, não tem 3 apresentações, não se preocupe. Tá. Na verdade, como a gente trabalha juntas, né, nós fizemos juntas ali a apresentação. Então, né, agradeço o convite, agradecemos o convite, né, na verdade. Nós não tivemos experiência de voltar, né, o UniBH, nós tivemos o nosso último dia de aula, dia 17 de março, numa terça-feira, literalmente na quarta-feira de manhã estávamos todos em sala de aula no Zoom. Isso foi
meio que literalmente um desafio, mas foi assim que aconteceu. A gente, né, no dia seguinte, estávamos todos dando aula, tanto na medicina quanto nos outros cursos. Então, a gente não teve essa experiência de voltar. O que a gente tem são as previsões, né? São as propostas ali que a gente vai ter de preparação para o laboratório para a volta à aula presencial. Os laboratórios mais usados na medicina, né, nossa unidade curricular, é o laboratório morfuncional e o medicina laboratorial, do ANIMA, né, Inspirali, do UniBH. Vocês já até brincaram com isso, né? Isso já gerou muita brincadeira, por uma baita de uma coincidência. Somos 3 Danis dando aula juntas, né? E quando fomos para o online, né, ficamos as 3 dentro de sala, porque antes era 2 e 1, e eu ficava meio transitando nas 2. E eu sou bióloga, né? Minha área da área básica também, citologia, genética, embriologia, biologia molecular. A Dani Bedetti é fisioterapeuta na anatomia, e a Dani Nogueira é farmacêutica e bioquímica, e biomédica, desculpa. A área dela parte patologia clínica, hematologia, imunologia, bioquímica clínica e tudo mais. Então, foi engraçado porque a gente, no online, começamos as 3 juntas no mesmo lugar. Brinquei que fomos carinhosamente apelidadas pelos alunos de as 3 superpoderosas, então eram as Dani superpoderosas. Isso apareceu até nos portfólios deles, foi muito engraçado. E a gente, as ações, né, foram todas elas discutidas no provável volta, tanto da coordenação com os diretores, professores e coordenação e técnicos de laboratório. Então, foi todo mundo participando ali para a gente tentar definir as melhores estratégias. O que eu tenho de imagem aqui, pessoal, ou pessoas, ou o que for, eu peguei, né, de arquivos nossos pessoais e eu trabalho, e fotos do Google mesmo, tudo com autorização de imagem, tá? Porque tem algumas pessoas aparecendo. Os laboratórios que a gente usa, principalmente na medicina, porque nós 3 somos da área básica, né, damos aula em outros cursos também, mas na medicina, a gente usa principalmente o morfofuncional. Ele tem basicamente anatomia e citologia, né? Então tem torso, peças anatômicas sintéticas, microscópios, peças naturais preservadas, mesa digital também. E quando na medicina laboratorial a gente precisa de um equipamento específico, a gente usa muitas vezes laboratórios de bioquímica, de histologia e de química. E lá também tem microscópios, vidrarias, né, materiais ali, principalmente para a área da bioquímica e área básica, e equipamentos. Então é o que a gente tem que preocupar, na verdade, nesse caso, né? Aqui a gente tem, na verdade, o nosso laboratório. O morfofuncional, felizmente, antes da pandemia, ele já era um laboratório amplo, um laboratório grande, né? Um laboratório que tem ali, né, muitas janelas, então consigo manter um ambiente arejado, porque ele tem janela dos 2 lados. Esse laboratório ele tem bancadas, mesas, ele tem microscópio, computador, a gente, né, pode trazer as peças anatômicas. Então, é um laboratório que a gente tem ali uma possibilidade maior de trabalhar, por ser um laboratório já era grande. Logicamente, aqui antes da pandemia, tá, pessoal? Eu tenho uma turma tendo aula aqui, mas estão todos pertinhos uns dos outros. Esse laboratório ele chega a comportar 50 pessoas, né, 60 pessoas, em condições normais. Nesse caso aqui, era uma aula, né, antes da pandemia, para a gente, né, que agora, logicamente, vai mudar tudo. Laboratório de anatomia, ele é um pouco menor, mas ele também é relativamente amplo, com janelas também, que a gente também utiliza. Laboratórios de histologia, quando for necessário utilizar, também todos eles com as janelas. Então, a estrutura comum ali, né, essas janelas lá do UniBH. E assim como o professor Flávio comentou, a gente também teve no ANIMA, né, que o ANIMA é com várias instituições, mas no UniBH especificamente, um plano de retorno de atividade presencial que foi enviado para os alunos. E esse plano ele estava relacionado a tudo, né? Não somente aos laboratórios, né? A qualquer curso, sendo curso prático ou não, né? Então a gente tinha algumas normas ali, condutas que eram estabelecidas, bebedouros também, né? A gente teve né? Estamos tendo ali adequação de vários espaços físicos. Então a mesma coisa para bebedouro, que não vai ser mais utilizado, e esses todos são sinalizados, né? Para que não possam ser utilizados. Biblioteca, catraca, cozinha, refeitório, elevadores também. Nós temos 2 elevadores ali também com uso único, de preferência para as pessoas que realmente precisarem, né, que tiverem dificuldade de mobilidade. Lanchonete e cantina é uma preocupação também, na verdade, né, porque é aí que os alunos aglomeram também, se for necessário. Né, e o UniBH a gente tem um campus muito grande, com muitos alunos. Laboratório de informática, né, relógio de ponto para funcionários. Então, tudo isso está sendo adaptado, na verdade, para isso. Né, os EPI, álcool gel,
vai ser distribuído ali, né, vai estar presente ali na instituição como um todo, e novos fluxos devido ao distanciamento, né, isso vai acontecer também. A gente ainda não tem uma determinação ali de questão de turnos, como vão ser, turmas, etc. e tal, mas já estão pensando nesse sentido para, né, evitar essa aglomeração. O GPI, né, para todos os professores, alunos e etc. E vai ter um grupo, né, na verdade, eles estão chamando de bem-estar, é um comitê que tá pensando nisso tudo, que cada funcionário, cada professor, né, cada educador que entra no campus, ele vai responder um questionário online, no celular, com algumas informações da saúde dele mesmo. E isso vai ser controlado por esse comitê que vai avaliar. Tá? Várias responsabilidades para vários níveis também, né, foram determinadas. Eu chamo a atenção aqui principalmente para os líderes e coordenadores de curso, né, para informar os professores, também não vou ficar lendo, tá, mas assim, informar os educadores, informar os alunos, mostrar a importância, né, de seguir esses cuidados, então isso vai acontecer. O educador e o aluno, né, a utilização de máscaras, os demais EPIs que forem indicados, descartar corretamente a máscara descartável, se for o caso, ou se for uma máscara reutilizável, né, mostrar para o aluno como seria feito corretamente. Higienização das mãos, né, na verdade, higienização da máscara mesmo também. Preencher as atividades, o link, né, de saúde que a gente está chamando para poder acompanhar ali essa questão do bem-estar dos indivíduos que estão ali. Se o indivíduo tiver sintomático, né, independente de ser professor, funcionário, aluno, né, quem for, ele vai reportar o seu estado de saúde, logicamente não vai trabalhar, não vai ao local, né, não vai comparecer ali ao local. Opa. Esse comitê, né, para avaliar, inclusive até mesmo para, vamos dizer assim, fiscalizar um pouquinho, né, esse comitê que vai pensar nesse bem-estar, tem um e-mail também, eles já determinaram ali que pode ser, né, enviado alguma informação, ou até uma dúvida, né, caso o aluno ou alguém tenha. A unidade como um todo, né, zelar pela segurança do educador, do aluno, do visitante, do funcionário, né, o que for. E na portaria também, né, na verdade, o pessoal da portaria já, vamos dizer assim, treinados, não deixarem, né, pessoas, se não tiverem com máscara, medir temperatura e orientar sobre a condução, caso sejam indivíduos sintomáticos, né, na verdade, no geral. Para as aulas práticas, a gente tem, né, várias características, várias condutas ali, né, para qualquer aula prática, mas eu vou falar depois melhor ali sobre a conduta dos nossos laboratórios da medicina, né, mas ocupação, né, determinada, impossibilitar acesso, né, como o professor Flávio comentou também, álcool gel disponível, equipe de limpeza, tudo isso eu vou comentar um pouquinho para frente para vocês. A gente tem uma conduta de aulas práticas no geral, tem a conduta, né, anterior à pandemia e com o protocolo Covid-19 que a gente chamou, né? Então, uso de luva de procedimento quando for necessário, jaleco, né, já era algo que já era determinado, né? Por exemplo, laboratório com pacientes sem contato com o paciente. Então, seria só a luva e o jaleco. Em épocas de pandemia, a máscara passa a ser obrigatória. Laboratório e clínicas, né, com contato simples com o paciente, somente pessoa a pessoa, sem material biológico, né, fluidos. Além da máscara, adicionar a avental descartável. Quando tem fluidos, além de máscara e avental, touca, né, protetor facial, óculos de segurança e a máscara N95 quando tiver chance de ter produção de aerosol. E a mesma coisa se for, né, trabalhos em hospitais, né, estágio de trabalho em hospitais. Então, isso é geral, né, na verdade, para todo mundo. O que nós estamos fazendo ali, que foi decidido, né, que foi conversado sobre o morfofuncional em medicina laboratorial, aí aqui já especificamente para a medicina, né? E, logicamente, isso também vai ser utilizado para os outros cursos também, né, todos que tiverem essas aulas nesses laboratórios. Antes das aulas, a bancada, peça sintética, chão, equipamento, tudo isso vai ser higienizado, tá? Então, logo antes da aula. A ocupação máxima foi estabelecida naquele laboratório morfofuncional, que eu mostrei a foto para vocês, de 20 pessoas, respeitando ali, né, os 2 metros de distanciamento entre os alunos, distanciamento maior ali para o professor. Foi pensado em 18 alunos e 2 pessoas, um professor e um monitor ou um técnico, ou, se for necessário, né, só o professor, se for só o professor, 19 alunos e um professor. Janelas, como a gente tem muitas janelas abertas,
ar-condicionado não recomendado, né, a não ser em últimos casos de equipamento que precise ter uma refrigeração, mas nesses laboratórios não é o nosso caso. E a partir do retorno, todos os lixos serão considerados infectantes. A gente tem normalmente um padrão que é lixo comum e lixo infectante, né? Todos serão infectantes e todos serão tratados como tal, tá? Então a gente vai ter essa distinção também. Quando a gente fala de janelas, né, os laboratórios, praticamente todos que a gente usa, realmente têm janelas amplas ali que a gente consegue manter o ambiente mais arejado. Então, felizmente, né, isso já acontecia. Aqui também a outra visão do outro lado, né, porque nas duas extremidades do laboratório a gente tem as janelas que a gente consegue abrir, as bancadas estão aqui. Os usos de EPIs, né, eles já são obrigatórios nos laboratórios, né, mas agora mais do que nunca a gente tem que pensar nisso. Então, o que é comum, né, do aluno, jaleco de manga comprida, né, que sempre acontece, né, sempre a gente exige, logicamente, mas aí usando máscara, né, óculos de proteção, luvas, né, quando esses últimos dois forem necessários. Esse laboratório morfofuncional, por exemplo, ele tem um hall de entrada com, inclusive, sofá, né, um hall relativamente grande ali, na verdade. Então, não vai ter aglomeração ali, né, uma conduta é manter ali no máximo os 4 alunos. Existe ainda uma discussão se vão usar ou não o escaninho, tá? A gente está pensando nisso, porque aí a gente teria que fazer essa higienização desses caninhos também, mas aí, né, pelo menos não precisaria levar para a sala o material deles. Então, isso ainda está sendo discutido. Se forem usar, de qualquer maneira, vão ser 4 alunos no hall, é um hall grande, eu não consegui foto dele, com entrada e saída, então, de alunos controlados pelos professores, né? Então, eles vão saindo aos poucos, porque se saírem todos, vão todos ficar ali naquele hall de entrada. Como o professor Flávio falou, né, e os nossos são alunos de primeiro ano, né? Ou seja, mais difícil ainda controlar, né? Alguns, na verdade, nem conhecem a gente pessoalmente. Vários entraram depois da pandemia, né? Então, a gente teve entrada tardia também, então vários deles nem conhecem os colegas pessoalmente, né? Então, isso vai querer gerar uma aglomeração ali, com certeza. Placas de sinalização também estão sendo instaladas, tá? No sentido de orientação de descarte, informação de higienização, orientação do uso de equipamentos, né? Vários já tinham, né? O uso de equipamento, claro, já tinha também. Uso constante de máscara de proteção, sem restrição, né? Não existe uma restrição para isso, na verdade, isso vai acontecer com todos. E informação de como descartar as máscaras, se elas forem descartáveis, né? E o uso correto do jaleco. Então, isso é uma questão. A gente tem nesse laboratório morfofuncional, aqui atrás, né, da peça, a gente tem 2 salas que tem pia para poder ter a higienização das mãos. E nesse hall de entrada também tem os banheiros, né, que também tem possibilidade de higienização das mãos. E o álcool gel, né, que vai estar presente ali na sala também, da mesma forma. Quando a gente fala de equipamentos, né, outra preocupação que a gente tem, né, os microscópios, os equipamentos como um todo, era muito comum a gente ter compartilhamento de microscópios na aula, né, de uma dupla vendo as lâminas. Isso, logicamente, não vai acontecer. Então, a gente não vai ter compartilhamento de equipamentos no mesmo momento, somente após a higienização nos intervalos. A gente está prevendo um intervalo de 20 minutos, para que haja a higienização das bancadas, dos equipamentos do chão, para que volte ali uma outra turma, né, na verdade. Manuseio de equipamentos também é uma característica. Às vezes todos os alunos, ou uma grande parte deles, manuseavam o equipamento. Não, agora todos eles vão ter o seu material, né, a sua vidraria, ou o que for que estiverem produzindo, mas apenas um aluno vai manusear um equipamento como demonstração. Isso a gente não vai poder ter vários alunos ali manuseando em vários momentos. Só de uma turma para outra, né, que aí tem a higienização, aí a gente consegue fazer isso, né? Uma alternativa, né, que a gente tem para o uso do microscópio, para evitar, né, esse compartilhamento, apesar do que, né, com 20 alunos a gente não precisa compartilhar, é utilizar a mesa digital, né, porque a mesa digital ela já tem ali o acervo com todas as, no caso, por exemplo, da histologia, né, puxando sardinha para o meu lado, no caso da histologia, por exemplo, a gente tem as lâminas todas cadastradas aqui, né, com escaneadas. Então, a gente pode usar também como uma alternativa, né, na verdade, para a utilização do microscópio. Uma característica que, assim, já existe como norma também de segurança, mas que às vezes não é respeitada, é a questão, o nosso aluno em si, né? Cabelos bem presos e uso de EPI, por exemplo, né? Cabelos bem presos, eu brinco que a gente tem que bater isso muito na tecla. Às vezes as meninas prendem o cabelo, mas puxam uma parte para, né,
esteticamente ficar melhor. É algo que a gente não vai poder permitir, né? É um cabelo preso de verdade, né? Preso sem estar ali passando em qualquer outra região, outro local. Calça comprida, hoje em dia a gente se vê com problemas com calça comprida com rasgos, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala no início do semestre, antes da pandemia, logicamente agora mais ainda. Sapatos fechados, né? Tênis, bota, né? Sapatilha, esses outros não são utilizados. Mas um principal que a gente vai ter que ter um cuidado maior também é a questão dos acessórios, que eles não são recomendados serem utilizados, né? Então, brincos grandes, anéis, pulseiras, colares, relógios, né? Que sejam guardados se eles utilizarem. Garrafas de água, dependendo da época, a gente até deixa uma garrafa de água ali, quando é uma aula só com lâmina, por exemplo, de histologia, que, né, não deveria ser utilizado, mas não será possível utilizar. Então, porque ele pode deixar na bancada, pode cair no chão, enfim, um monte de perigos aí que podem acontecer. E também um outro desafio, que é o uso de celulares e tablets, né, proibido. O professor Flávio mostrou até, coloca, né, no plástico, né, e mantém. Isso é interessante. E os celulares, porque muitos alunos, por exemplo, nos tablets, eles fazem os desenhos nos tablets, né, e tudo mais, então isso a gente vai ter que basicamente proibir também esse uso. Então isso também a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e não é tomar cuidado, é ficar literalmente fiscalizando, né, na verdade. Então isso acontece. Uma outra preocupação do UniBH é que isso já era uma preocupação, já era algo que a gente, né, já tem ali alguns programas, atividade de saúde mental do Ânima, que a gente fala, é manter essas atividades, claro, né, à distância, com todo o distanciamento, toda a segurança possível, mas para a gente cuidar dessa saúde mental ali, nós temos uma turma de primeiro ano de 154 alunos, e a principal característica que a gente observou foi isso, né, essa questão dos meninos estarem muito em casa, né, presos e querendo ir para a faculdade, querendo ver os colegas e tudo mais. Então, a gente tem cursos, né, atividades de meditação, yoga, orientação, direcionamento psicológico, dentre outros ali também que a gente tem. Então, seria uma preocupação geral, tanto com todos os alunos, logicamente, mas com os laboratórios, por ter ali um compartilhamento maior, teoricamente, de equipamentos, né, de estruturas ali, do que fosse, a gente tem que ter um cuidado bem maior com os laboratórios mesmo. Então, é uma preocupação muito grande. A gente começou as discussões pelos laboratórios para depois, né, ir pensando ali no restante, né. Então, é basicamente isso que a gente fez. Então, a gente agradece a BEM pelo convite, a coordenação da Medicina e Diretoria do UniBH, que nos auxiliou, os funcionários, né, alguns estão lá, na verdade, então tiraram fotos para a gente, participaram também das reuniões, auxiliando a gente. E aqui fica, né, os e-mails das 3 Danis, se alguém precisar alguma coisa. Ficamos abertos aí a discutir mais alguma coisa que vocês queiram. Obrigada, gente. Muito bem, Daniela. Obrigado pela apresentação. E agora podemos abrir para as perguntas, comentários. Posso comentar só uma coisa? Alguém perguntou, brincou, né, Rosana? Sem bebedores, sem garrafa de água, seremos desidratados. A gente até concorda, na verdade, mas aí o aluno se deslocaria lá fora, né, para pegar a garrafa de água dele e beber. E eu fiquei pensando justamente nisso, porque eu não sei dar aula sem garrafa de água. Então, é algo que o problema realmente é isso, né? A gente tem algumas alterações que a gente tem que fazer para isso. Eu até posso estar falando, porque acho que foi o professor Flávio, ele comentou, desculpa, eu sou Rosana, sou nova na regional, eu era da regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, agora estou em Minas Gerais, e aí comentando ao professor Flávio que ele foi que deixava os meninos colocarem na bancada, né, para justamente eles não saírem. Então, há 2 possibilidades, né, de repente deixar a bolsa dele, a mochila, na bancada com a garrafa e ele ir ali beber, mesmo tem que tirar a máscara para beber, não tem jeito. E para diminuir o risco dele sair e pegar, porque realmente 6 horas aula, né, sem a água, e a gente, então, como professor também fala muito, eu também não vivo sem essa água. Mas é para a gente pensar mesmo o melhor caminho, né? E aí eu perguntei justamente pelas fotos que foram apresentadas, tanto de um com já organizado e o outro não ainda organizado do ponto de vista de distanciamento, se vocês fizerem esse cálculo do mínimo distanciamento entre uma bancada e outra, entre uma cadeira e outra, um banco e outro.
Na verdade, é principalmente o distanciamento no mínimo dos 2 metros, mas a gente vai... Porque como a gente tem espaço, né, na verdade, naquelas bancadas que tem os microscópios, a intenção é espaçar mais do que a gente já tem, né, naquelas fotos que a gente mostrou, e colocar, por exemplo, a gente tem uma bancada maior, mas eu não saberia te falar a metragem, mas um aluno em cada ponta dessa bancada. Então, seria um microscópio em cada ponta. Porque 20 pessoas, né, naquele laboratório é pouco, né, assim, então a gente tem possibilidade de espaço ali para poder reaproveitar. Então, na forma que ele está organizado, que eu mostrei nas fotos, ele estava, naquela forma é a forma que a gente usava, né, tanto que mostrei até aqui a foto daquela aula, tá um monte de aluno, né, todo mundo ali um do lado do outro. Isso, logicamente, não vai acontecer. Então, a gente vai espaçar essas bancadas, 2 microscópios só, em cada ponta, né, na verdade, para ter esses 18 alunos, na verdade. Uhum. E aí, em torno de 18, 20 alunos, por exemplo, terminou a aula, sai todo mundo ou sai que nem escola de samba? A gente vai controlar. Primeiro, depois a outra. Tipo, a intenção é essa, como eu comentei, os 4, né, aglomeradas de 4 no hall de entrada, então seria isso, o professor ele vai controlar, tipo, sei lá, por lista de chamada, ou o que for, a gente pede a eles para irem saindo aos poucos, né? Então, assim, quem está lá já está com o distanciamento devido, vai esperar, né? Tô com fome, vai esperar. Hoje em dia eu brinco que depois pós-pandemia não existe exceção para nada, né? No final das contas. Então, aí a gente vai controlar essa entrada e saída também, né, na verdade. Professor agora vai ser diretor de harmonia também. Tudo vai ter que ser tudo, no final das contas. E vão ter os funcionários no corredor também, né? Na verdade, até mesmo para a questão de utilização do álcool gel, da máscara, né? Tudo isso, a gente tem vários funcionários, monitores e tudo mais, então a gente vai, lógico que não aglomerar funcionário também, obviamente, mas no sentido de controlar isso para, né, por exemplo, alguém comentou, acho que aqui, da questão da garrafinha de água, vai ter que tirar a máscara, né? Então, o ideal é que ele vá realmente lá fora e consiga tirar. A vantagem é que a gente tem os laboratórios e o acesso para ir para fora, para o ar livre, ele é rápido. Ele é fácil. Nesse laboratório morfofuncional, principalmente. De frente para o hall já tem funcionamento. Então, isso vai facilitar, na verdade, essa condução desse aluno para algum local. Né? Perfeito. Obrigada. Imagina. Eu queria só aproveitar e fazer um comentário aí a respeito da água, né? Já vi alguns comentários falando a respeito de algumas garrafas mais adequadas para esse momento, né? Porque é realmente muito complicado você privar, né? Você tirar ali a possibilidade do aluno, do professor, né? De beber água. Mas algumas garrafas, aquelas principalmente que você não tem que desenroscar, ele tem aquele canudo fixo, né? Que você simplesmente abre ele e chupa a água, né? De maneira que você não use a manipulação da tampa, né? De abrir e tirar, porque aí você manipula muito, né? Põe a tampa na mesa, o contágio acaba sendo muito maior. Então, existe uma condução boa para esse tipo de garrafa, né? Específica. Uma outra coisa que também foi comentado, né, nos bebedouros, que a gente tire a possibilidade do aluno beber a água no bebedouro, né, com aquele dispositivo que você aperta e a água sai, você leva a boca ao bebedouro, e deixar somente aquele dispositivo que ele possa encher a garrafa, né? Então, aquele dispositivo em que ele não tem a possibilidade de colocar a boca ali. Então, também é uma outra possibilidade, porque eu acho que a gente tem que pensar também na outra situação, que como que a gente vai lidar ali, horas ali, a gente não poder fornecer água para o aluno, né? Eu acho que é algo um pouco complicado, acho que tem que ser realmente repensado isso. Então, a gente tem feito esses questionamentos, né, da melhor maneira, minimizar riscos. Então, era esse comentário que eu queria fazer aí a respeito da água, que eu acho que seria interessante se pensar, né? Eu acho que se você deixar a bica, ele vai beber na bica. Não duvido. Eu ia falar a mesma coisa, Toledo, se falar que não põe a boca ali. Gente, será? Nossa, assim. É aquela coisa, né? Eu fico preocupada de a gente não disponibilizar, né? Da gente privar isso. E ao mesmo tempo você tem esses riscos, né? Porque filmar e observar isso o tempo inteiro é realmente complicado, né? Com certeza. Vai valer muito de bom senso, de cuidado, né? Assim. Vai ter que colocar alguém do lado do bebedouro enchendo a garrafinha para o aluno para evitar que ele beba
Pode ser uma alternativa, uma boa alternativa. Tem mesmo para ele não colocar a mão, né, gente? Porque apertar ali também é um risco, né? É contato, de qualquer forma. Né? Fornecer a água, né? A garrafinha de água mineral, descartável, para ele poder encher a garrafinha dele. Talvez esse fosse o ideal, em substituição ao bebedouro. Só lembrando que a Dani falou o negócio dos escaninhos, eu lembrei também. Lá foi uma coisa que a gente teve, assim, a gente tinha planejado, a gente optou por não abrir os escaninhos, né, pela dificuldade de ficar higienizando eles o tempo inteiro. Mas a gente tinha combinado dos alunos colocarem as bolsas, o material, o lanche em cima do escaninho, que em cima fica aquele espaço ali. Só que aí a gente viu no primeiro dia a gente já viu que ali era um local de aglomeração. Na hora do lanche saía todo mundo para buscar. Então por isso que a gente mudou e achou mais adequado deixar dentro da sala mesmo, disponibilizar um espaço dentro da sala para deixar o material. Não, foi até bom você ter falado isso. Porque é algo que a gente estava pensando. Dia a gente optou. Falou que não vai entrar com material dentro da sala. Tá? Não funcionou. O Flávio, outra coisa também que a gente também questionou muito, né? Assim, ao mesmo tempo, uma necessidade boa do escaninho que o aluno possa colocar ali mochila, porque a nossa preocupação também era a colocação da mochila no chão, né? Porque nós temos a bancada, o espaço, ele é restrito, principalmente, por exemplo, na questão da anatomia, que você leva peças para a bancada, eu preciso de um espaço adequado para colocar peças para que eles possam ver, ou às vezes o caderno, algo que eles precisam de anotar, e ali ainda colocar mochilas ali em cima, né? Ia virar ali uma confusão de coisa. E aí, se a gente coloca essas mochilas para o chão, existe o risco de contaminar muito essa mochila, e, né, enfim. Então, e o aluno depois coloca no corpo, carrega, né, bota a mão nela. Então, ao mesmo tempo que o escaninho ali seria um local específico, bom, interessante do aluno poder guardar, minimizando, assim, a contaminação do equipamento dele, né, da bolsa, da mochila. Existe esses cuidados aí que talvez a gente tenha que criar ali, né, gente, vão lá 5, pega, vai mais 5, pega. Enfim, nós vamos ter que começar a sentir dentro da sala, dentro do laboratório, como que as coisas vão fluir para a gente poder se organizar, né? Mas são coisas para se irem se pensando, porque isso vai acontecer, né? A gente deixava uma bancada específica para eles colocarem material em cada sala, né? Então, assim, eu precisava botar no chão. Mas o escaninho seria ótimo mesmo, mas eu acho que fica complicado. É muito aluno. Difícil para higienização. Até para higienização é muito. E é o local de aglomeração, né? Também. É o local de aglomeração também. Eles juntam todos para pegar ali as coisas dentro do escaninho. As coisas, né? O ideal, talvez, dentro do possível, seria começar as aulas em horários um pouco desencontrados, né? Então, uma turma começa às 7, outra começa às 7h20, outra começa às 7h40. Não seria possível dar 6 horas de aula, como é nas ciências médicas. Mas, por exemplo... Eu acho que a Uni, o espaço é até maior. Eu acho que é mais fácil na Uni isso. Acho que é mais difícil aglomerar fora da sala, né? O espaço lá é muito grande. Agora, quem trabalha com 4 horas de aula por turno, ele pode escalonar mais o início, né? Uma turma começa a cada 20 minutos, por exemplo, que você diminui o fluxo na entrada, na saída, no intervalo. Uma coisa que a gente pensou também, pensando nesse sentido, né, da entrada e saída de alunos em horários diferentes, é de inserir os monitores das disciplinas, né? No nosso caso é o currículo integrado, então inserir alguns monitores que possam nos auxiliar nesse sentido aí, né? De o aluno que entrou um pouquinho depois, para ele ajudá-lo ali, né, a se organizar. Então, acho que o papel dos monitores também é importante. Sim. Para essa organização. Eu acho que nos cursos grandes, assim, com muitos alunos, e dependendo da área física, uma opção é ampliar o horário de funcionamento e escalonar as turmas, né? Escalonar a entrada e a saída, mesmo depois, né? Já adiantando um pouco o próximo assunto, mesmo depois, mesmo pensar em voltar à aula presencial, pega curso grande igual a Unifenas, a UniBH, as ciências médicas, que tem
mais de 1.000 alunos, né, 800 alunos, a federal também, né, a federal aqui de BH, a UFMG, não tem jeito de não aglomerar. Né? Se todo mundo chega na mesma hora, todo mundo sai na mesma hora, não tem jeito de não aglomerar. Mais algum comentário, gente? Alguma dúvida, pessoal? O negócio é colocar em prática, né? Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Boa noite. Eu sou Flávia, aqui da Univasso. Eu queria perguntar para o Flávio ou para todos vocês aí, se vocês pensaram ou têm alguma proposta para o aluno que tiver que ser afastado durante a prática dele, pelo fato de algum parente estar com Covid ou ele mesmo. Flávio, eu posso te dar experiência prática, igual eu falei, porque a gente já teve vários alunos que começaram lá. Então, planejamento, a gente faz o acompanhamento, né? Primeiro a gente tem uma turma que acompanha eles para programar esse retorno, e a gente já ia programando as reposições. Então, assim, a gente tinha vantagem, como a gente trabalhava com turnos, por exemplo, esse aluno às vezes estava na turma que ia entrar no começo, nem todo mundo ia começar simultaneamente, né? Como eles estavam indo em turnos, às vezes a gente, por exemplo, no TH tinha uma turma que acabava, uma turma do sexto período, e trabalhavam 2 turmas, depois como eles conseguiam fazer 3 aulas por vez, ele indo lá 3 semanas, ele conseguiria praticamente, acho que era 3, eu já tinha dado um pouco de aula, 3 ou 4 semanas já iria terminar com a carga dele. Então, entraria outra turma. Então, por exemplo, esse aluno estivesse na primeira turma, a gente alocava ele para a segunda turma, né, para poder ele não perder as aulas. Então, a gente fazia a reposição dele na segunda turma. Então, a gente estava lidando com isso, né, tentando mudar o aluno de turma para organizar essa reposição dele. Mas a gente fazia esse acompanhamento, que aula que ele tinha perdido. Como é aula prática, não tem jeito de fazer uma reposição domiciliar, nada do tipo, né? Então, assim, teria que ser uma reposição in situ mesmo, né, ali no local. Então, a gente tentava mudar de sala. Ele acompanha essa aula aqui, mas na outra turma uma turma que não é dele, e ainda vai ver aquela aula que ele perdeu, então ele poderia repor nessa outra turma. Então, a gente estava trabalhando mais ou menos com isso. Quer dizer, não chegou nem a começar a fazer isso, mas o plano era esse. Entendi. Obrigada. Porque aqui em Patinga a gente já voltou do 8º ao 12º, né? E aí uma coisa que foi muito importante aqui, que pode ser até uma sugestão aí para vocês, é que a gente definiu um professor por período para fazer o acompanhamento e monitoramento desses alunos, né? Então, a gente tem o aplicativo, igual a Dani colocou aí, todo dia os professores e os alunos têm que responder esse aplicativo e eles só entram na escola se o aplicativo estiver verde. Se ele estiver vermelho, ele nem vai à aula, é sinal que ele respondeu aí alguma pergunta que impede dele estar na escola. E aí ele já aciona o coordenador do período dele. Né? Mas, assim, realmente, a gente tem tido muitos casos, né? Então, cada professor está aí o tempo todo monitorando os alunos, né? E aí realoca para um grupo de atendimento, né? Na hora que ele volta desse isolamento aí. Agora, as partes práticas, às vezes, na hora que ele voltar, a prática já passou, né? Então, por isso que eu fiquei em dúvida. A gente ainda não começou a parte prática, né? A gente ainda, os laboratórios, a gente não tem autorização para funcionar ainda. Então, só os ambulatórios. Mas, obrigada. No nosso caso até também, Flávia, o aluno ou o professor ou o funcionário que for de grupo de risco, por exemplo, ele nem deve retornar. Então, é um desafio também, né? Porque esse aluno não vai nem começar a ver, nem se for reposição ou se for aula ou o que for, ele não vai nem retornar, ele pode não retornar, na verdade. Então, a gente tem que pensar nisso com certeza, nesse sentido. Obrigada. Eu tive 10 alunos suspeitos, 3 confirmados, 7 suspeitos. Os 3 confirmados ficaram 2 semanas sem ir ao internato. Mas participaram das atividades teóricas remotas porque eles estavam com sintomas leves, né? E os outros ficaram, em média, 5 dias afastados até fazer o exame vir negativo, ficar pelo menos 3 dias assintomáticos, né? Aí o acompanhamento é do coordenador da disciplina. Tem sido do coordenador da disciplina. Né?
Mas eu acho legal você ter um comitê, uma turma. Vocês, acho que na Uni, né, vocês têm uma pessoal que eu acho que isso é importante. Eu acho que isso ajuda muito, né? Eu achei ótima a ideia do aplicativo, Flávia, achei bacana isso. A gente fez o comitê de legal. Né, com alguns professores que estão muito ativos aí aqui também em Patinga, a situação também não está boa, né? Tá igual o Belo Horizonte aí. Então, esses professores ajudaram a gente a fazer essas perguntas, né, e bolar esse aplicativo. E acho que, assim, está funcionando muito bem. E aí o aluno já liga direto, já manda mensagem direto para o professor dele, e aí o professor tem uma planilha que ele vai relocando os alunos. E aí ele oferece, por exemplo, a alguém de outro grupo, se quer ocupar aquela vaga. E, assim, é muito trabalho, né? Por isso que a gente acabou tendo que ter um por turma, porque tem muito afastamento, né? Uma coisa legal que a gente fez, assim, não tem muito a ver com isso, mas a gente fez um mini curso Covid, pegando a todas as áreas, pegando lá do ciclo básico, da micro, da fisiologia, da imuno, até o CTI. A gente fez um mini curso Covid para todos os alunos. Legal, assim. Valendo carga horária e tudo. Está sendo muito bacana. Aqui a gente fez também, fez mais voltado para o internato, né? Fez um curso também, valendo, até substituindo o nosso exame, a gente tem um exame global integrado, né? Aí na impossibilidade de fazer exame global integrado para os internatos, aí a gente substituiu pelo curso Covid. Mudo, Flávio. Desculpa, eu acho que foi legal que a gente integrou o ciclo básico também. Então a gente pegou o pessoal lá primeiro da citologia, da histologia, da patologia, imuno, micro, e essa turma toda trabalhou também junto. Depois foi indo para a clínica, né, propedêutica, e ficou bem interessante o curso. O nosso curso também é amplo, mas ele foi disponibilizado só para os alunos. Só para o internato, não é. O nosso foi para todo mundo. A gente fez um questionário assim, adaptado para cada período. Alexandre, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu achei interessante essa ideia do software, né? A gente vai ter um momento, acho que a gente vai falar sobre tecnologia, né, empregada nessa questão enfim, emergencial remota. Talvez, se o pessoal lá do Univas quisesse, às vezes, trazer para apresentar um pouco como é que eles organizaram esse controle à distância, seria bacana. Claro, a gente fica à disposição. Depois, o pessoal entrando em contato, a gente combina. A nossa próxima apresentação vai ser sobre assim, como que está. Hoje teve muito que seria da próxima apresentação, né, Toledo? Tem uma sobreposição, né? Mas talvez a Flávia pudesse. Pois é, isso que estou pensando da Flávia. Quem sabe se a Flávia não apresentaria junto com. Que dia que é? Gustavo, da próxima, dia 5 de agosto. 5 de agosto. Que, olha, dia 5 é a organização dos ambientes acadêmicos para as aulas presenciais. Mas aí, então, quer dizer, falaria desse aplicativo, que está bem interessante. Você já fechou, Toledo, com a professora Cristiane? A professora Cristiane vai apresentar também, mas acho que a gente pode fazer, acho que dá para a gente colocar as 3 apresentações, pede para fazer cada um falar 15 minutos. Eu acho que o aplicativo é bem rápido, porque Está muito interessante. Né? Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, aí depois vocês confirmam. Eu entro em contato com você. Claro, pode anotar aqui que eu... Você está no grupo do WhatsApp também, Flávio, ou não? Não, eu recebi o link pelo Paulo. Então, anota seu e-mail aqui no chat, depois eu entro em contato com você. Tá joia. Gente, as apresentações de hoje foram muito boas e, assim, super úteis para a gente, né? Para quem está... Nós agradecemos muito, professor Flávio, as Danis poderosas. Gente, então a gente pode encerrar essa questão da apresentação?